Olá! Dando continuidade ao que desenvolvemos na terça-feira, quando eu falei com vocês online, nós vamos ver as características da chamada Idade Média logo no início dela, né? Logo que o Império Romano terminou. Então, eu falei para vocês em aula que a Europa virou uma bagunça, né? Os povos bárbaros entravam, dominavam territórios, o poder ficou fragmentado, vários povos bárbaros se fixaram em diferentes locais, enfim. Durante muito tempo, cada um vivia do jeito que dava, né? O campo virou a principal atividade. Pouca coisa de comércio a gente vai ver nessa época. Lá por volta do ano de 700, 800, os francos, como eu falei na aula passada, eles vão dominar os demais povos bárbaros na Europa, vão se aliar à Igreja Católica e vão formar um grande império que foi o Império Carolíngio. Só que quando Carlos Magno, que foi o principal rei desse império, morreu, os netos dele não conseguiram manter a unidade do império. Então, ele se fragmentou, ele se dividiu em vários pequenos reinos. Nesses reinos, apesar de em muitos deles haver um rei, o rei não tinha poder. O poder acabou nas mãos dos nobres, e eu já falei na aula passada que esses nobres foram criados pelo Carlos Magno para ajudar a administrar o imenso império que ele possuía. Sendo assim, a gente pode dividir a Idade Média em alta, que vai mais ou menos até o ano 1000, e baixa, quando ela já entra no seu final, caracterizado por um reaquecimento comercial. A Alta Idade Média, ela ficou conhecida também como período feudal, onde se desenvolveu o chamado feudalismo. Os reinos eram divididos em grandes extensões de terras, essas terras pertenciam aos nobres e esses nobres eram os verdadeiros poderosos administradores do seu feudo. Esse nobre, dono de um feudo, era chamado senhor feudal. E os camponeses que trabalhavam naquela propriedade, chamados de servos. Existe um outro grupo social que vai ser mais poderoso que todos, que é o clero. O clero, ele se torna mais poderoso por quê? Porque ele representa a igreja, no caso aqui, a Igreja Católica. Ela vai ter um poder sobre todos os territórios. Por quê? Porque não importa o idioma que se fale, os princípios do catolicismo eram seguidos por todos eles. Então, a sociedade estamental, que vem lá na Alta Idade Média, ela é dividida basicamente nesses três pilares aqui: clero, o grupo mais poderoso, a nobreza, os proprietários dos feudos e os servos, que são os camponeses, são os trabalhadores. Existem outros grupos? Existem. Existem aqueles que não se adaptavam nem a fazer parte do clero, nem a fazer parte dos servos e viviam fora desse ambiente, mas era em menor número. Então, para efeito de estudo aqui, a gente vai considerar esses três a base da sociedade feudal. O poder, então, do rei, né, ele estava fragmentado. Por quê? Porque dentro do seu feudo, quem era poderoso era o senhor feudal, acima dele, somente o clero. A economia, ela vai ser agrícola, principalmente, porque o feudo é autossuficiente, ele produz o que ele consome. O comércio praticamente vai desaparecer nesse período, porque o perigo nas estradas era real e muito grande, né? Grupos bárbaros, que eu já falei na aula anterior também, eles atacavam, eles destruíam. O medo era grande nesse período e a vida
ela era muito frágil. De um momento para outro, ela podia terminar. Então, a gente já viu 3 pontos aqui. O poder político fragmentado, a sociedade era estamental e a economia, ela é autossuficiente, agrícola principalmente, porque ela fica restrita aos feudos. Era muito comum nessa época uma pessoa nascer num feudo e jamais sair daquele feudo, né? Porque o trabalho é obrigatório ali. O servo, ele não podia sair daquela propriedade na hora que ele quisesse. Ele tinha que obedecer e que pagar pela proteção que ele recebia do senhor feudal, do nobre dono daquela terra. Então, tendo isso, a gente já vê. O clero tinha a obrigação espiritual, ele dava o suporte espiritual que as pessoas precisavam. A nobreza, ela se encarrega da defesa, da proteção. Eles eram os guerreiros, eles é que têm treinamento militar. Os servos, a função deles, dentro da sociedade da Alta Idade Média, dentro do feudalismo, a função deles é o trabalho, e esse trabalho principalmente na agricultura. Por volta do ano 1000, as coisas mudam, né? Os vikings já não atacam mais, eles já se fixam e passam a produzir. Outros povos, como lá no leste, os magiares, que deram origem à Hungria, também se fixam. Os árabes que estavam atacando pela Península Ibérica também começam a ser expulsos do território europeu. É um assunto que a gente vai ver mais adiante. Enfim, a vida se torna mais tranquila, mais calma, sem os grandes perigos de destruição que tinham durante a Alta Idade Média. Então a gente chama esse período a partir do ano 1000 de Baixa Idade Média, é o período final da Idade Média. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter o fim das invasões, então, como eu já falei. Com o fim das invasões, diminuem as mortes, diminuem os perigos que essas invasões traziam, e além do que, a medicina também tem uma certa evolução e as mortes na infância também vão diminuir. Novas técnicas vão surgir que vão aumentar a produtividade. Que técnicas são essas? O arado de ferro, que vai fazer sulcos na terra mais profundos, vai facilitar a vida deles. A tração peitoral nos animais, substituindo a tração pelo pescoço do animal. O uso do cavalo vai entrar aqui, que é também um animal com mais força, mais rápido do que o boi. O rodízio de 3 campos, eles vão aproveitar um mesmo campo para 3 objetivos diferentes e vão alternando esses campos. A drenagem de pântanos para aproveitar mais terras ainda, e o moinho hidráulico, né? Além de pequenas coisas que a tecnologia vai trazendo. Isso aqui, esses fatores vão ser fundamentais para aumentar a quantidade de alimentos. Aumentando a quantidade de alimentos, novas técnicas chegando, a população também vai aumentar, eles vão estendendo as áreas que eles vão trabalhar e a vida na Idade Média, dentro do território europeu, vai se modificar totalmente. Os feudos não vão mais ter espaço para tanta gente trabalhando, uma parte desse pessoal vai acabar buscando trabalho nas cidades. Bom, eu coloquei uma pesquisa para vocês fazerem na plataforma do Google Classroom. Então, vocês façam, alguns de vocês já devem ter iniciado, já devem até ter terminado essa pequena pesquisa, que se refere aqui a esse conteúdo do feudalismo. E a gente examina na próxima aula online, ok? E lá também nós vamos continuar o que vai acontecer agora que
a população da Europa, dos reinos europeus, vai aumentar? Será que o senhor feudal vai continuar tão poderoso? Será que as pessoas vão ficar trabalhando a vida toda dentro do feudo? Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Até lá!